Ele nasceu na cidade mineira de Cataguases e morou por mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Considerado um crítico observador do cotidiano. Tem 9 livros publicados. Os diversos temas de suas obras vão da tradição mineira ao futebol, passando pelo cinema e literatura. O Culto Circuito de hoje recebe o jornalista e poeta Ronaldo Werneck para falar do lançamento do livro mais recente, Há Controvérsias 2, que você acaba de lançar. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez aqui, né? É sempre um prazer. Ronaldo, você acaba de lançar Há Controvérsias 2, né, que você lançou recentemente, e em 2009 você lançou o primeiro volume, Há Controvérsias 1. Me fala um pouquinho, o que existe de poesia dentro dessas obras? Bom, eu sou fundamentalmente poeta, então qualquer texto meu, de certa forma, vaza poesia, né? Isso é quase que intuitivo, enfim. São crônicas, esses 2 livros do Há Controvérsias são crônicas que eu publico no jornal. Eu tenho publicado no jornal em Cataguases, eu voltei para Cataguases agora depois de muitos anos de Rio de Janeiro, no jornal Cataguases, num blog que eu tenho, né, e num jornal de Cabo Verde, no Liberal de Cabo Verde. Então são crônicas assim, sem muito compromisso com o que está se passando. Na verdade, é o que está se passando na minha cabeça. Então, o que é? É muito uma coisa do poeta, da palavra puxa a palavra. Então, eu posso começar falando aqui do curto-circuito e haver um curto-circuito e eu sair para outra coisa. Entende? Então, eu nunca sei onde vai dar. É engraçado isso porque, de certa forma, o poema também, o poeta nunca sabe onde vai dar. Então, mesmo que ele comece com o objetivo de fazer o poema sobre determinada coisa, ele nunca sabe o caminho que ele vai seguir, né? Quer dizer, o poema vem do espanto em função da vida, em função do cotidiano, da paisagem, ou das pessoas que circundam, etc, etc. Mas você nunca sabe direito onde vai dar. E, de certa forma, eu trabalho essas crônicas, que são nem crônicas, às vezes são mais textos, em função você trabalha mais com os textos mais soltos, né? Totalmente solto, sem compromisso. Seria o antijornalismo, no sentido que não há objetividade. Eu escapo dessa objetividade. E a brincadeira do há controvérsias, porque se eu falo uma coisa, você fala outra, há controvérsias, sempre controvérsias. As controvérsias você encontrou nessas 2 obras? Não, as 2 obras, elas são totalmente controvertidas, porque são sem compromisso, sem compromisso. Então, como eu tenho uma trajetória de jornalista desde adolescente, e jornalista acaba escrevendo sobre tudo, né? Eu já fiz departamento de polícia, trabalhei com polícia, política, comércio exterior, segundo caderno, que eu editei segundo caderno, então música, literatura, cinema, teatro, etc., artes plásticas. Você acaba escrevendo sobre tudo. Sobretudo, sobre tudo, tá entendendo? Então, é uma coisa assim. Então, essas crônicas, que são crônicas quase textos mesmo, cabe tudo nelas. Cabe tudo. Eu tanto falo de futebol como do último filme lá do a liberdade do de escrever, que eu né? vi ontem, que é uma maravilha, o Hugo... O Cabré, né? Enfim, o que saiu, o que foi acontecendo. Assim. Ronaldo, você viveu durante 32 anos no Rio de Janeiro. Sim. Qual a influência dos cariocas, né? da região do Rio de Janeiro que você trouxe para Minas, que agora você está em Cataguases, Minas Gerais? Sim, na verdade, eu me sinto catarioca, de Cataguases, carioca de catarioca. É claro, o Rio de Janeiro influenciou muito, enfim, a minha formação foi toda no Rio de Janeiro, embora o início em Cataguases, importante, né, até 18, 19 anos, que aí sim é a consolidação das raízes, né? Então, quando eu me solto no Rio de Janeiro, eu já vi uma estrutura mineira antes, né, que eu acredito que nunca vai perder. Então, o Rio de Janeiro me fez partir para o mundo, né? Me fez abrir as antenas, né? As antenas da raça, que é o Pound falava do poeta, é a antena da raça. Então, me fez abrir, de certa forma,
para o mundo, né? Ronaldo, você, além de poeta, é jornalista, mas atualmente está exercendo a função de assessor de comunicação. É muito difícil? Ou essa mudança? Não. É engraçado que é uma função que eu exerci no Rio de Janeiro antes de voltar para Cataguases. Então, eu fui assessor de comunicação do Centro Cultural Banco do Brasil, meus últimos 5 anos de banco, antes que eu voltasse a Cataguases. E, de certa forma, na Fundação Ormeu Junqueira Botelho, eu exerço a mesma função que eu exercia no CCBB, né, que a Fundação abarca vários segmentos, artes plásticas, fotografia, teatro, cinema, música, exatamente como o CCBB. Só que a Fundação, enquanto o CCBB concentrava tudo num só espaço, o que dava um plus, porque por contiguidade, a pessoa que entrava lá, que gosta de teatro, gostava ou gosta de teatro, acabava vendo uma exposição de artes plásticas e isso por contiguidade ia se espalhando, tá vendo? A Fundação, ao contrário, a Fundação tem segmentos em vários espaços. Mesmo em Cataguases, que é a sede, então tem um espaço que é para música, tem um espaço lá, o Centro Cultural Humberto Mauro, que tem um teatro e uma galeria de arte voltada para fotografia. O Museu Chácara Dona Catarina, que é voltada mais para pintura, escultura, enfim, os segmentos não estão concentrados. O que eu exercia, porque atualmente eu estou trabalhando na Fundação mais como freelancer, quer dizer, quando a presidente, que é minha amiga Mônica Botelho, me liga ou manda um e-mail pedir um texto, alguma coisa, então eu faço como freelancer. Mas durante praticamente os últimos 10 anos, eu fazia mesmo, eu estava trabalhando diretamente com ela e tal. Agora a Mônica foi para o Rio, ela está mais voltada para a parte de cinema, muito em função de um festival de cinema. Que é o Cineporte. Então, que a gente criou lá desde 2005. A gente já foi a Portugal, começou em Cataguases, depois fomos a Lagos, no Algarve. E atualmente ele está se concentrando em João Pessoa, na Paraíba. Então, e a Mônica está muito voltada para a produção de cinema, enfim, ela voltou a morar no Rio e tal. Então, eu estou trabalhando com ela como praticamente freelancer, né? Mas durante muito tempo eu exerci ali a função. Então, o que é essa função? Essa função é a minha vida, quer dizer, a minha profissão é essa. Então, ser jornalista é minha profissão. Quer dizer, ser jornalista e poeta, né? Jornalista e poeta, claro, mas como eu ganho dinheiro é como jornalista. A poesia, como você sabe, fica isolada lá nas últimas gôndolas da livraria, né? E se for poesia brasileira, ainda mais embaixo, tá vendo? Então é um desastre total. É a questão da falta do reconhecimento dos poetas nacionais, assim, né? Uma coisa terrível. Nós vamos dar uma rápida parada e o Curto-Circuito volta daqui a pouco para conhecermos mais um pouquinho da poesia de Ronaldo Werneck. Até já. Estamos de volta com o Curto-Circuito. No programa de hoje eu converso com o poeta e escritor Ronaldo Werneck. Ronaldo, você voltou para Cataguases há cerca de 10 anos. Como é que foi esse retorno? Já houve uma adaptação? Olha, no início foi difícil. Por que difícil? Eu confesso que eu não estava acostumado com Minas Gerais mais. Quer dizer, embora sempre visitando Cataguases é uma obsessão minha, eu tenho livros sobre o Rio Pombas, etc. Mas o convívio diário foi meio difícil para entender a mineiridade. Eu acho que eu fiquei carioca demais. Então, tem uma coisa assim do mineiro que não fala frontalmente, né? Fala alguma coisa, mas se aquela coisa vai te bater de frente, ele dá uma escapada, tá vendo? É um negócio, não sei se estou explicando bem, o mineiro é escorregadio. Ronaldo, onde começa o poeta e onde começa o jornalista? O poeta começa, eu acho que ele está entranhado em mim. Eu acho que ele começou lá
lá de uma maneira atávica, não sei de onde vem esse poeta aí. O jornalista partiu primeiro da alegria de escrever, da vontade de escrever, da tendência para escrever e, principalmente, de observar o cotidiano, o que vem também muito do poeta. Então, de certa forma, existe uma ligação aí, né? Existe uma ligação entre os dois. E onde começou esse carinho, essa paixão pela literatura? Começou de leitura mesmo. A minha mãe era professora e me incentivava a ler. Eu lembro que minha mãe fazia coisa engraçada, né? Não se pode ler gibi, revista em quadrinhos, eu censurava, tem que ler livro. E eu lia gibi escondido e tal. Mas quando, não por influência da mamãe, mas não sei como caiu em minhas mãos um livro do Tarzan, que eu conhecia de história em quadrinhos, mas o livro do Edgar Rice Burroughs, que é o Tarzan, o Homem Macaco, o Homem dos Alpes, o Homem Macaco da Ape, eu vi o que existia de riqueza ali, o que eu podia imaginar mais do que o quadrinho me dava, né? A palavra produz a imaginação, a palavra produz a imagem. É engraçado que isso de certa forma, uma coisa que o Manuel de Barros falou certa vez. A palavra produz a imagem. Então, essa imagem está dentro da gente, a palavra te leva a isso, né? Mais do que a própria imagem. Ronaldo, Cataguases é uma cidade considerada como o berço da cultura. Há muita cultura lá. A exemplo, nós temos Humberto Mauro, no cinema, Rosário Fusco, na literatura. Qual a avaliação que você faz hoje da cultura de Cataguases? Essa tradição, de certa forma, se manteve. Quer dizer, você fala aí do Humberto Mauro e o Fusco, que está ligado à Revista Verde, Humberto Mauro, pioneiro do cinema e tudo. Isso, ao longo dos anos, ficou um pouco esquecida nos anos 20, os dois movimentos, mas nos anos 30 já passa, o Francisco Inácio Peixoto leva a arquitetura e artes plásticas para a cidade. Nos anos 40, são segmentos assim, não muito sequenciais, mas nos anos 40 são mais pontuais. Nos anos 40, há uma revista importante chamada Meia Pataca, do Francisco Marcelo Cabral e da Lina Tâmega Peixoto. Nos anos 50, 60, aí entra, de certa forma, a minha geração, final dos anos 50, início dos anos 60, que é uma geração que foi voltada mais para a poesia visual, muito influenciada pelo suplemento dominical do Jornal do Brasil, o SDJB, e a poesia concreta, influenciada por esses dois segmentos. Então foi uma espécie de a vertente mineira, cataguasense desses movimentos. E ainda nos anos 60, Paulo Bastos Martins faz um longa-metragem, Cataguases, o Anunciador. Então são coisas pontuais, mas que mantêm essa saudável loucura cataguasense, né? Isso é uma coisa que Humberto Mauro me falou certa vez, né? Eu perguntava a ele assim, mas Mauro, como é que você fazia cinema em Cataguases nos anos 20, né? No meio lá de casca de cavalo e boi no meio da rua, charrete, e você fazendo uma arte de vanguarda. Né? Eu falei, não, Ronaldo, é porque todo mundo lá, nós estávamos em Volta Grande, todo mundo lá em Cataguases tem um parafuso a menos, inclusive eu e você. Quer dizer, a gente, então, é uma loucura saudável que continua, de certa forma, tem essa continuidade agora com a facilidade mais de produção, como o Cineporte. Um festival, o Cineporte ele veio, né, que é um festival de cinema de língua portuguesa, que acabou que divulgou bastante o cinema brasileiro no exterior. O cinema de língua portuguesa, né? Cineastas africanos e portugueses que vieram. E agora com uma outra programação, um outro evento, que é o Festival Ver e Fazer Filmes, que é muito interessante, que leva a Cataguases escolas de cinema de Minas, do Rio e de Portugal. Existe uma ideia de se levar também da África. E durante uma semana esse pessoal trabalha um roteiro
um roteiro pré-determinado, quer dizer, no primeiro ano agora foi o Luiz Rufato, são textos do Rufato, no primeiro ano foi Machado de Assis, não estou bem certo, enfim. A pessoa trabalha os contos, alguma coisa, fazendo um roteiro, filma, a equipe filma, edita, e no final da semana há um julgamento, então eleito, enfim, um festival mesmo, o melhor o fotógrafo, o melhor ator, o diretor, o roteirista e tal, em uma semana. Então a cidade virou um set de filmagem. Ronaldo, nós vamos dar uma rápida parada e no terceiro bloco eu quero saber até onde que influencia a cultura cataguasense em todo o Brasil. O Curto Circuito volta já já. Estamos de volta com o Curto Circuito. No programa de hoje eu converso com o poeta e escritor Ronaldo Werneck. Ronaldo, a gente dizia no final do bloco anterior sobre as influências da cultura cataguasense, né, da cidade mineira no Brasil. Até onde vai essa influência da cultura de Cataguases? Olha, eu sinceramente acho que Cataguases ainda vai dominar o mundo, né? Então a gente pode começar até pelo esse programa aqui, o Curto Circuito, lança essa ideia. Eu acredito que em termos de influência, Humberto Mauro, de certa forma, influenciou o cinema brasileiro, influenciou o cinema novo e tal. Então aí houve uma influência real. Quando houve a revista Veja, na época do modernismo, também houve uma influência de tabela com os modernistas de São Paulo, houve uma influência. Então, não sei até que ponto Cataguases influenciaria o Brasil. Existe um nome agora de proeminente lá na literatura, que é o Luiz Rufato, que já é um nome nacional, enfim. É uma cidade atípica para uma cidade do interior. É uma cidade ativa. Cataguases é um espanto. Né? Ronaldo, você citou o cineasta mineiro de Cataguases, Humberto Mauro. E tem aqui essa sua obra aqui, que é Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck. Sim, é um ensaio. Sim, Me fala um pouquinho da produção dessa obra e como é escrever sobre Humberto Mauro. Na verdade, esse livro é um livro de afeto, que prioriza o afeto. Eu tive a honra de ser amigo do Humberto Mauro, embora com uma diferença muito grande de idade, mas a gente ficou amigo por circunstâncias. Eu escrevi um texto sobre ele gostou e me ligou. Pô, já que você mora no Rio, mas você vai muito a Cataguases, eu sei que você é de Cataguases, passa em Volta Grande para tomar um café. Volta Grande, ele tinha voltado para lá, que era a cidade onde nasceu, embora ele tenha filmado sempre em Cataguases, né? Sempre não, no início, os primeiros filmes, o ciclo de Cataguases. E, dito e feito, eu acabei passando, volta e meia passava em Volta Grande, e papos e mais papos, voltei a escrever outros textos sobre ele e tal. E depois, bem depois, já em Cataguases, depois da morte do Mauro e tudo, conversando com a Mônica Botelho, que é da Fundação Ormeu, eu falei, olha, é engraçado que existe em Cataguases um centro cultural Eva Nil. Eva Nil era atriz do Mauro, né? Que era a Eva Comelo, depois filho do Pedro Comelo, que era o fotógrafo dele. Eu falei, poxa, e não tem... Na verdade, o Cedorov ia chamar Humberto Mauro. Eu falei, é mesmo e tal. E acabou que a gente fez lá na Fundação o Centro Cultural Humberto Mauro, que foi inaugurado em 2002, fazendo 10 anos esse ano. E logo em seguida era a ideia, mas demorou um certo tempo para ser feito, o Memorial Humberto Mauro. O terceiro andar, o segundo andar, é todo dedicado a Humberto Mauro. O cineasta, né, que foi pioneiro e que influenciou brasileiro, influencia todas as gerações, né? Influenciou o cinema novo, enfim, o Glauber Rocha adorava, enfim. A pesquisa desse memorial me tomou assim uns quase 8 anos. E até a inauguração, que eu fiz os textos e eu fiz 10 pequenos filmes de 3 minutos que são disponibilizados curtas, em monitores, né? Contando a trajetória dele, eu fiz um texto, roteiro e tal. Que até na sua obra aqui, que você, nesse ensaio, você mostra várias fotografias, inclusive fotografias você e ele juntos, sim. Né? Quer dizer, há um resgate histórico aqui do cineasta, do nosso pioneiro do cinema, Humberto Mauro. Então esse livro conta a história do Mauro, muito em função dessa pesquisa minha para o memorial, eu tinha um material imenso, né?
eu acabei produzindo esse livro, que é também uma releitura de tudo que se escreveu sobre Humberto Mauro. É uma obra fundamental do Paulo Emílio Salles Gomes, que é Cataguases, Humberto Mauro Cataguases Cinearte, do Alex Vianney, enfim, da Sheila Schwarzman, que é um historiador de São Paulo, que dedica um livro todo sobre a imagem do Humberto Mauro, o André Andrias. Então, várias pessoas escreveram, que são por acaso meus amigos, só o Paulo Emílio que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, eu fiz uma releitura desses textos, que resultou nesse livro aí, que, como eu digo, é um livro que prioriza o afeto, mais um livro de amizade, eu não chamaria uma biografia, não. É um livro de amor pelo Humberto Mauro. Ronaldo, parabéns por essa obra. Mas eu vou mudar um pouquinho do ensaio que você fez para esse último lançamento, Há Controvérsias. Eu até separei aqui, né, você me ajudou a separar aqui um texto desse seu livro de poesia que fala sobre Cataguases. Eu gostaria até de ler uma parte aqui, eu quero um fragmento dessa sua obra, para você explicar um pouquinho que poesia é essa que se refere a Cataguases, que se refere à nossa cultura. Tá? Você coloca, então, Cataguases está logo ali, no clarão da antemanhã, e não há mais controvérsias. Ela é um só entrecruzar de fronteiras erudidas e automobilisticamente semoventes, com ou sem marchas. E por aí vai. E você se finaliza aqui dizendo o seguinte: Cataguases, uma reta, uma canção que se segreda, uma curva, uma história que surge e some. Essa é a poesia de Cataguases? Sim, é a poesia que Cataguases inspira em mim, né? Esse texto aí, que é o texto de abertura desse livro do Há Controvérsias 2, é porque quando um texto entrava, eu saio dirigindo, eu escrevo dirigindo. Eu sempre gostei muito de dirigir. Seria a sua fonte de inspiração, quando está um problema, eu pego né? o carro e o texto flui dirigindo, enfim. Então isso é uma brincadeira e como Cataguases é muito pequena, eu faço a brincadeira maldosa de que Cataguases é a cidade de primeira, passou a segunda, a cidade acaba. Então eu fico circulando pelas cidades vizinhas ali, na estrada e tudo. Então essa brincadeira aí da controvérsia, da curva, é a curva que some, mas vem a reta, né? E, enfim, o do automobilístico está ligado a isso, né? Exatamente as suas fontes de inspiração, que é pegar o carro e sair dirigindo. Deixa correr, vamos ver o que acontece. O texto normalmente flui a partir daí, né? Quer dizer, então, na medida em que eu estou me movendo, o negócio do ser movente que eu estou brincando aí com o automóvel, o texto também acaba se movendo, né? Então é mais ou menos por aí. Na verdade, piração de poeta. Não pode... Inspiração de poeta, não, né? Piração mesmo. Inspiração de piração. Ronaldo, você acabou de lançar Há Controvérsias 2, que é o 9º livro. Sim, sim. Quando que sai o 10º? Olha, o 10º livro, eu estou trabalhando nele nesse momento. Vai ser uma releitura de um livro chamado Pomba Poema, que eu lancei durante o centenário de Cataguases, em 77. Eu sou fascinado por Rio, não o Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro, mas Rio mesmo, o Rio Pomba, que é o rio da minha infância, da minha aldeia lá de Cataguases, e rios em geral, né? Então eu fiz esse longo poema em 77, que é através do Rio Pomba, que passa por Cataguases, a história da cidade passa também. Então é o Rio vendo a história da cidade. Enfim, isso foi em 77. Anos depois, em 99, na minha volta a Cataguases, eu acabo publicando um livro que eu retomo o Pomba Poema e coloco outros rios e o mar, porque onde vão dar esses rios, vão dar no mar. Então, e que eu chamo, o livro chamava-se Minas em Mim e o Mar, esse trem azul. Que aí pega o Pomba Poema, outros rios, quer dizer, os rios que eu conheci na Europa, na África, o Rio Paraíba, o Paraibuna, e etc, etc. Eu vou falando desses rios e acabo com um longo poema sobre o mar. Agora, eu resolvi retomar, que esses 2 livros estão esgotados. Então, eu estou fazendo um livro chamado Pomba Poema e Outros Rios só. E para quando é o lançamento? Vou lançar esse semestre. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Então, eu tenho será um compromisso. Um enorme prazer. Porque existe em Cataguases uma lei, Ascânio Lopes,
que é muito interessante, então é um patrocinado por essa lei. Então tem um compromisso de lançar até agora, em junho, julho, por aí. Então você vai ter que voltar para o nosso programa, Estou terminando quando o você livro. acabar de lançar o livro, retorne ao nosso programa, será muito bem-vindo. Esse livro, engraçado, que eu falo de risco, tem uma particularidade que eu gostaria até de falar. É um poema que eu faço uma colagem com o João Cabral, o Jorge Lima e o Murilo Mendes, que é o poeta daqui, que falando sobre rios, tá vendo? Então, se eu puder dar uma lidinha, por favor. É um poema brincando com esse que introduz os outros rios. É um poema chamado Fio que Foge, que é assim: junta-se o rio a outros rios, juntos todos os rios preparam uma luta de água parada, uma luta de fruta parada. João Cabral de Melo Neto. Os rios parados na face do tempo, porém mais velozes, são rios, pois que esses rios são rios do espaço, como as águas do tempo, velozes. Os rios não são parados ou rápidos, alegres ou tristes, são rios. Jorge Lima. Murilo Mendes, cada vez que de carro cruzava um rio, com a mão longa, episcopal, e com certo sorriso ambíguo, reverente, tirava o chapéu e entredizia na voz surda: Guadalete ou que rio fosse, o Paraibuna te saluda. João Cabral em Agrestes. Já Ronaldo Werneck, sempre que um rio vê, nele minera fluxos, refluxos pombeanos. Se Paraibuna ou Sena, se Tâmisa, Capibaribe, a todos acena, vivaz e pleno, como só se ali vivendo deles se livrasse. Tejo, Tevere, Mansanares e Murilo, João e Jorge, El River Pomba vos saluda, mar e margem, fio que foge. Ronaldo Werneck, de dentro d'água. Parabéns, Ronaldo. Obrigado pela sua participação no Curto Circuito. Foi um prazer, como sempre. Em breve esperamos retornar com esse bate-papo agradável sobre falar sobre poesia, sobre cultura, sobre Cataguases. E o Curto Circuito volta na próxima semana. Eu espero por você. Até lá.